Boa noite. Boa noite, Serginho. Tá faltando uma musiquinha aqui nas nossas introduções, né? Oi, Fred, já te mandei o convite. Um pouco nervosa hoje aqui. Estamos aguardando. Oi, Sandra. Cris. Estamos aguardando o Fred. Não deu certo, Fred? Vocês me escutam bem? Nádia. Oi, Fred. Deu certo. Boa noite. Tudo certo Me aqui. escuta Tá me ouvindo bem? bem aí? Tô Tô te escutando bem. ouvindo. Você E tá me escutando você? bem? Tô te Ah, escutando tô bem. bem tranquilo aqui. A gente se escuta bem, então. Tá de boa. E aí, preparado para o bate-papo? Bem preparado. Isso é legal, né? Essas ideias da gente conversar com o pessoal do Crônica, assim, ao vivo. E a galera que gosta de participar também é bacana, né? Bem bacana. Boa noite, Cris. E a gente mesmo do Crônica, a gente posta ali e às vezes nem se conversa direito, né? Muito, assim. A nossa A vida é gente, quer bem, dizer, bem corridinha, né? a gente se fala no grupo, mas a gente não tem esse tempo de conversar, né? Então acho que essas lives são boas pra isso. Eu acho que nós vamos ter muitas coisas aqui. E você, então, é Fred Fogaça. Qual que é o seu nome verdadeiro, Fred? Seu nome Meu nome completo? verdadeiro meu nome completo é Frederson, ele é complicado. Meu pai inventou umas Frederson. modas na época. É, A sua mãe, depois eu ela explico inventou pra ele. umas modas. Meu E pai você inventou é umas um, modas. na época tinha muita moda, né? Mas deixava a gente bem diferente, né? Não tinha tantos nomes iguais como hoje em dia. E Fred, você também é um cara complicado? Ah, não sei. É que eu me acho muito fácil, assim, né? Eu acho que esse julgamento da pessoa ser complicado ou não, eu acho que é um julgamento muito externo, né? Uhum. Eu acho que é um julgamento muito externo, assim. Eu me acho uma pessoa puramente normal, né? Não sei, eu acho que talvez eu esteja acostumado comigo mesma, eu acredito. Eu tô te perguntando isso, né? Porque quando o primeiro impacto que eu tive ao ler tuas crônicas, eu comecei lá atrás, né? Eu faço uma coisa, tô começando a fazer, que é Uhum. pegar as primeiras e ir para as últimas. E me causou desconforto, não vou mentir para você no início, né? Porque é um sentimento diferente, né? É um sentimento de desconforto. Mas aí eu precisei ler várias crônicas para entender o porquê do desconforto. O desconforto não era necessariamente pelo que você escrevia, né? Mas como aquilo que você escrevia impactava em mim. Então, é uma sensação bastante até, vou te dizer, desconfortável, no sentido de que é uma exposição muito crua. É essa palavra que ficou muito forte em mim. Uma exposição muito crua, muito direta. E ao mesmo tempo, como diz a... O Fred, ele tem um apelido, né? Para quem não sabe, é Príncipe das Entrelinhas. Foi a nossa querida Zoraia que deu. E como é que é? E é isso mesmo. Quando eu comecei a ler, até eu descobri de onde ela tirou o Príncipe das Entrelinhas, né? Quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, é exatamente isso, é entrelinhas, aquilo que você diz, não dizendo, mas dizendo tudo, né? Como é que é para você essa
essa escrita, ao mesmo tempo tão direta, né, tão crua, e ao mesmo tempo tão profunda? Como é que você faz isso? É que eu acredito muito quando a gente trabalha essa exposição da realidade de uma maneira mais crua, de uma maneira mais como ela tá, né? Porque a Uhum, gente tem muito a gente tem muito filtro, né, de interpretação assim da realidade, muito filtro de verdade. distorção para agradar aquelas coisas, para nos agradar e para fazer as coisas se tornarem de uma maneira mais aceitável, assim. Então, quando você tenta se aproximar da realidade sem esses filtros e tenta expor isso, eu acho que essa exposição automaticamente trabalha essas entrelinhas, né? Eu acho que essa realidade de uma maneira é, sem muito apêndice, ela, ela trabalha para fazer com que a gente se identifique nos entretermos dela ali, né? Faz com que a gente Uhum, se identifique com as coisas com essas lacunas que ficam faltando, né? certo. E uma coisa que é muito curioso na tua escrita, assim, tem algum, eu vou por ordem, porque tem tanta coisa, né, aqui, são tantos textos, eu li todos, mas eu separei, assim, Aham. porque a gente tem só uma hora, né, então a gente vai ter que trabalhar em cima do que nós temos. É, a primeira coisa que veio nos textos, quando a gente começa, é esse confronto seu com a solidão. Me pareceu que Uhum. você estava num momento muito específico da sua vida, né? Aí o meu faro de psicóloga, né? Que você estava muito no momento onde esse confronto, porque não é nem um encontro, me pareceu mais um confronto. Um confronto com você mesmo era uma coisa que estava acontecendo de uma forma muito forte. Isso corresponde realmente ou esse confronto acontece o tempo todo? Como é que é? Eu acho que é um confronto constante, assim. Eu não sei se eu sou muito pessimista, mas às vezes eu acredito, às vezes eu chego a acreditar que esse tipo de coisa é recorrente das pessoas de uma forma geral, mas a diferença é que algumas conseguem é, se se desviar disso, né? Consegue se distrair disso de alguma maneira, né? Às vezes eu chego a acreditar que a gente está essencialmente sozinho no mundo, mas com uma certa habilidade a gente consegue se socializar com o mundo e tornar esse sentimento é, um pouco menos latente, né? Um pouco menos doloroso. Essa solidão que você experimenta, né? É uma solidão interna ou é uma solidão no sentido da convivência com as outras pessoas, com os outros seres humanos à sua volta? Como é que ela é Eu experimentada acho por que você? eu acho que eu acho que é a má sorte de ter ido Sartre, assim, sabe? Eu acho que é aquela coisa do existencialismo mesmo, né? A ideia de que a existência ela é vazia e é, a ideia de que a existência ela é vazia e em si ela é sem sentido, né? Uhum. E, e a gente é o responsável por atribuir esse sentido, né, nela. A gente é o responsável por dar um sentido, dar um nexo, né? E você conseguiu? Eu não sei se. Eu acho que eu tô nessa eterna desistência de conseguir, assim, né? Uhum. A coisa toda é que. ah, acaba que eu fico nessa investigação sobre a existência e esses motivos e o que preenche essas coisas todas aqui, aí por aí, e eu e isso acaba se tornando a própria motivação, né? Porque essa investigação do motivo da vida e, e de uma maneira de justificar, né, as coisas,
eu acho que ela acaba virando o seu mote, né? Não sei se um dia você vai encontrar, de fato, o que que é esse motivo ou um motivo, né? Uhum. A tal da missão que todo mundo procura, né? Tal É aquela da coisa chave de que liga. encontrar, aquela coisa de encontrar para o que você nasceu, né? De encontrar Uhum. o. É, assim, tem coisas que eu me identifico, né? Com o tempo eu passei a me identificar muito com artes e essas expressões e tal, principalmente com a literatura. Mas eu acho que cai tudo, né? Cai tudo nessa laia das distrações, né? Parece que são tudo distrações que a gente tá tentando balizar entre elas para fazer a vida funcionar, para fazer a existência ficar justificada, né? É isso que talvez me deu essa impressão de crueza, né? Porque você não vai pelas bordas. A gente que escreve, às vezes a gente faz todo um floreado, vamos dizer assim, para chegar naquele ponto, né? E você vai pá no ponto. E aí, assim, é, não é uma coisa que a gente está acostumado, a crueza. Né? Não no sentido ruim, pelo contrário. Talvez é uma coisa de diretividade, ser objetivo, até demais. Essa objetividade me parece que também tem uma relação até com a tua profissão, com o fato de você vir de uma área mais técnica, talvez, um olhar mais objetivo sobre o mundo. É, eu acho que talvez tenha vindo de eu não ser das artes diretamente, né? Eu acredito. Porque eu sou uma pessoa que eu cresci num bairro proletário e a média das pessoas que geralmente a gente conhece por aqui são pessoas que têm carreiras e vidas proletárias, né? Então eles levam essa vida de você trabalhar e construir a sua vida ali, viver tranquilamente e tal. Não tem muitos poréns, né? Uhum. Não tem muitas reviravoltas, assim. Então é uma vida mais direta, assim, é uma vida mais daquele jeito mesmo, né? Mais em aceitar e conviver e ser feliz daquele jeito. Mas eu acho que daí quando eu passei a descobrir a literatura e as expressões artísticas de um modo geral, assim, é, se expressar através delas, eu acho que carregou essa visão que eu tinha já do mundo, né? Essa visão sem rodeio das coisas, assim, essa visão Isso. Sem rodeio. sem sem as burocracias, né? Era essa expressão que eu estava procurando, que eu não estava achando, sem rodeio. Exatamente, você é sem rodeio. Né? Mas ao mesmo tempo em que você é sem rodeio, tem um texto em especial que eu gostei muito. Ele é um texto bem curto, só deixa 60 watts, é o nome do texto. 60 watts. Eu escrevi esse texto em Curitiba, inclusive. Pois é, eu vou falar para você assim, ó, eu fiz uma análise aqui comigo mesmo, né? Porque assim, a tua escrita me provocou um tipo de reação que normalmente eu não tenho, que é uma reação física. É diferente. Ela me deu um bolo no estômago. Quando eu li esse texto, eu senti esse bolo, É, é porque né? é porque 60 watts é o auge da crueza, né? Muito, não, eu achei assim, tipo, se for para dizer o teu ápice da crueza, seria esse texto. Ele é muito, e você tem outros que chegam a ser líricos, né? Que são crus, mas são líricos, assim. Mas esse texto em especial eu gostei muito, porque, assim, ele é cheio de referências aos sentidos físicos, né? Ao sentido da visão, do tato, É, olfato, paladar, né? E ao mesmo tempo em que você está lendo, ele te gera uma desconexão de ideias. Você começa a entrar é numa porque vibe de... Pode falar. eu ia falar que a ideia de trazer sentidos é uma coisa boa, porque ao mesmo tempo que eu estou tentando trazer uns sentidos físicos, né, e de uma maneira mais fragmentada, eu acho que aquilo também traz um clima, né? Uhum. Aquele clima que não tá exatamente descrito ali, eu trago ele ali naquela hora, né? Quando eu vou descrevendo essas situações. E aí me veio muito essa coisa, né? Enquanto a gente vai lendo, vai percebendo que há um lugar, enfim,
contou. Eu não vou contar porque eu acredito... Vocês podem procurar o texto, ele é na data de 26 de maio de 2018. Agora eu botei as datas do lado para não me perder mais. Eu tentei, Assim, encontrar aqui, inclusive, mas... Está bem para baixo, bem no começo. E aí, o que me ficou muito forte nesse texto foi que esses lugares trancados que você fala no texto, que guardam as nossas sujeiras, guardam as sujeiras, né, aquele quarto trancado, me lembrou um daqueles filmes meio noir, assim, com aquelas imagens meio antigas, né? Mas... Eu acho que né? inclusive o lugar... Eu acho que, inclusive, o lugar da onde eu escrevi a respeito era bem no ar mesmo, né? Eu acho que também tinha um clima no ar na inspiração, assim. Pois é. E aí, o que me saltou, assim, né? Que, na verdade, enquanto você fala de um lugar, você fala de um ser humano que guarda, assim, a minha interpretação de psicóloga, lógico, que de uma pessoa, desse lugar trancado que guarda a nossa própria sujeira, a nossa ferrugem, a nossa oxidação, aquelas coisas que a gente não quer mostrar para ninguém. Aquele quartinho que todo mundo tem, sabe? E que fica ali, as 7 chaves em segredos, e que, por mais nojento, por mais, sei lá, desconexo que seja, às vezes você entra lá, porque... né, tá escondido, mas é seu, tá lá, e você acaba tendo esse contato. E aqui nesse texto, o que você faz é fazer assim, você pega esse lugar trancado e abre, né? Então, essa sensação é muito interessante. Eu acho que esse embate fica até bastante claro quando o espelho encara a nudez da pessoa, né? E eles ficam se encarando, assim, né? O espelho, tanto a pessoa encara a nudez dela no espelho, quanto também o espelho encara a pessoa, né? O espelho das 4. Ficam, né? O espelho das 4. Lembrei desse. O espelho das 4 é um texto que eu gosto, assim. Inclusive, era aquele texto que eu tinha falado que a gente ia ler ele depois. Tá, a gente até pode ler, se você quiser. Eu fiz essa conexão porque o espelho das 4, ele traz a mesma sensação, me trouxe, só que de um outro jeito, entendeu? No espelho das 4 também, eu gostei dessa frase, né? Olhos todos de me consumir forças, né? E aí eu fico pensando de quem são os olhos, se são dos do reflexo, porque a ideia que me passou foi que talvez a única coisa sã no nosso mundo seja o nosso próprio reflexo, não a gente mesmo, né? Então, é uma ideia muito perturbadora de você pensar que essa realidade é completamente fragmentada, que você passa por toda essa construção de uma identidade, né, você tem um outro texto que você fala disso, agora... Isso, devia ter colocado aqui, né? Um outro texto que você fala dessa construção da identidade e que a identidade é uma foto, um passaporte, uma carteira, um documento que sobe, né? Eu acho que é o Lembra texto, dele? Eu acho que é o texto da morte. Isso, da morte. Eles meio que me provocam um estranhamento, né? Fala desse estranhamento que você traz nos seus textos, dessa... eu não sei explicar essa sensação, mas eu acho que é comum para quem lê você. Eu acho que a ideia toda do estranhamento vem muito exatamente dessa base que a gente estava conversando, né? Essa coisa de eu não ter uma fonte artística muito tradicional, assim, de eu não ter essa formação mais acadêmica. Eu acho que faz com que eu traga mais uma visão direta através dessas coisas do que tentar esconder, né? Do que tentar fazer essas construções em cima, né? Porque a ideia da literatura, às vezes, na verdade, numa boa parte das vezes, é você não dizer que as coisas estão acontecendo, né? Você tentar mostrar isso em reflexos das outras coisas, assim. Mas acho que às vezes você tratar do acontecimento das coisas
na crueza e, de repente, insignificância do que aquilo representa, é, apesar de óbvio, né? Porque é o que está ali acontecendo na nossa frente e é o que a gente sabe que às vezes não significa nada, ainda é chocante exatamente porque a gente não encara aquilo de uma forma direta sempre, né? A gente Uhum. não sempre, tem essa coragem de encarar a realidade de uma maneira que a gente veja que muita coisa realmente não faz sentido e a gente está simplesmente aturando, né? Ó, a E a gente Soraya está está dizendo simplesmente. aqui. Vou ler duas coisas. A Cris falou que levou o espelho das quatro para uma oficina terapêutica, de tão profundo e de tanto que mexeu. E a Soraya está Que dizendo ótimo. que quando ela lê você, ela entra num mundo estranho, tipo Tim Burton. Um mundo estranho, mas o qual de alguma forma nos reconhecemos. É bem isso. Eu não sei se é Tim Burton, mas para mim foi isso. É como se você desconstrói. Você desconstrói todas essas construções que a gente faz. Tem uma outra que você fala da selfie, né? Uhum. O 8. A Vida Bartolomeu é o 8. Inclusive, fala um pouquinho do 8 para gente. Esse texto 8 ele é parte do livro que eu estou escrevendo. Na verdade, é um livro que eu já terminei de escrever e eu estou em revisões, né? E esse Uhum. texto, ele é um dos capítulos, né? O Bartolomeu é um dos personagens principal, ele está conversando aqui com... Na verdade, Bartolomeu é um dos personagens principal e quem está falando com ele é o Santiago, né? Que é o outro personagem principal. E e essa é uma fase do livro em que ele tá se questionando, né? Em que ele cai é, em que ele cai nessas crises existenciais. E o personagem tá buscando a sabedoria do Bartolomeu para tentar se orientar, assim. Então, o oito é um texto que ele questiona por que a existência parece ser tão banal, né? Exatamente nessa ideia de que por que a existência não tem um significado, né? Por que tudo é tão passageiro e tudo é tão insignificante, tudo termina, né? Por que que as Uhum. coisas mudam e o que a gente acha que é tão importante e, é, e, como é que fala? Clássico, né? Vamos falar assim, de repente muda e já não é mais, né? E a ideia da selfie é exatamente essa, né? O, por, por, porque saem os abraços e vêm as selfies assim e a selfie parece ser uma coisa tão quanto passageira e tão quanto superficial, mas é o que tem, né? E é o que há agora. E, Interessante. e ele se questiona exatamente nesse âmbito, né? Uhum. E aí me veio outro, né? Que vai completar, que você trouxe também como parte do livro, que você me falou, a cidade. Uhum. E uma coisa A que me chama cidade, isso. atenção, uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, talvez porque é parte de um livro, mas ele muda a Uhum. sua cadência de escrita. Enquanto você escreve a cidade, você escreve num estilo diferente do que você escreve suas outras crônicas, né? Foi Uhum. uma sensação interessante, assim, de poder fazer essa contraposição. Parece uma escrita mais organizada, mais mediada, mais pensada. Os outros, ele me dá a ideia de que elas vêm e você não freia. Claro que eu imagino que você tenha todo um processo, mas ela vem crua, né? E a cidade, ela já é um texto mais polido, embora traga muita, muita né, eu me envolvo ou não me envolvo nas considerações de uma cidade? Eu achei interessante isso. Você se envolve? Geralmente os textos vêm e eu não freio mesmo não, assim, às vezes eu escrevo um texto inteiro num susto, sabe? É, esse texto, eu acho que ele sintetiza a ideia do livro, porque o personagem ele se muda para uma cidade que é estranha a ele, um lugar onde ele não conhece ninguém e um lugar onde ele é, não tem raízes, né, nem conexões.
E o fato dele não se dar faz com que ele veja a cidade como responsável por essa por essa má convivência, né? Então ele para de tentar com as pessoas, ele passa assim a se embater com a cidade, né? E a ideia desse capítulo travar essa batalha, né, entre o personagem e a cidade, assim, né, uma batalha que está constantemente rolando durante o livro. E talvez eu acho que de repente eu tenha trago isso pro livro porque foi uma coisa que passou pela minha cabeça, assim, sabe? A cidade como um organismo, assim, a cidade Sim. como uma conspiração em si, mais do que composta pelas pessoas, né? Uhum. Como se ela fosse um elemento vivo, né? Algo que tivesse vida própria. Exatamente, assim. A cidade era quase um personagem passivo no livro, né? Uhum. É Ela é interessante. praticamente um personagem passivo. Como vai se chamar o livro? Como se chama, né? Já existe, né? Então, como se chama? Até agora o nome é final para mim. O nome é O Imoral. O Imoral. Interessantíssimo. E tem prazo? Quando que você pensa que o lançamento vai acontecer? Ah, eu fico pensando, de repente, no começo do ano que vem, assim. De repente em janeiro, fevereiro, alguma data onde a gente já não esteja tão na loucura do coronavírus e a gente possa fazer Vamos um torcer, evento né, de Fred? lançamento, né? Vamos torcer, né? Eu tô Pelo andar da vendo, carruagem, dá medo, né? Vai saber o que vem pela eu tô frente, né? eu tô por poder fazer um evento de lançamento, assim, né? Então, a gente vai esperando até poder ter. Vamos fazer a leitura, então? Eu pedi para o Fred separar um Podemos. texto que ele gostasse, né? Eu só explicando para o pessoal. Pedi para ele separar um texto que ele gostasse e ler, para que ele lesse para a gente na entonação de voz dele, na forma como ele concebeu o texto. Pode Então, mandar. eu vou ler esse Espelho das Quatro que a gente citou mais cedo. Certo. É, Quando finalmente ficamos sozinhos, eu e ele, ainda na crueza do dia, 4 da manhã, ele, saindo do seu canto e ainda sonolento e me olhando, desde a sua pequeneza não muito consciente, de olhos toda atenção e as orelhas pontudas em pé, feito antenas, para não perder gesto meu, deixar passar um som da minha boca, sem entender palavra. Acredito não ser versado em línguas. Olhando a profundidade da expressão e aí a importância da expressão e eu de significar, todo prontidão, meus comandos, somos só eu e você agora. Ele me entendeu. A hipótese da noite são maus sonhos, minha criança. Queria até poder não dar explicações, não as cobrasse eu mesmo. Não fingisse na minha cabeça treinar desculpas para se alguém me perguntasse, mas eu mesmo. Não quisesse me convencer de que tudo isso que eu fiz tem algum sentido. Que eu não me arrependo. Que eu só não fui trouxa e resguardei as excentricidades que na verdade é egoísmo e imoralidade. Eu sei de tudo. Minha vaidade toda foi por terra e eu sei que sou todo faltas, que sou todas as exceções dos meus conselhos e te juro que tentei dar as exceções como conselho. Agora, meu velho amigo, eu disse, a que ponto chegamos? Eu insisto. Quando é que as migalhas de marcar o caminho se tornaram nossa última opção? Tínhamos tudo em mãos, meu caro. Zombávamos das existências pobres, solitárias na extravagância que elas representavam, e agora? E agora? Nós abandonamos a nossa sorte pouca. Eu disse, você me olha assim. Olhos tudo de me consumir as forças. Eu sei. Não posso mais falar para nós. Eu não te culpo. Você foi com sobreção sobre esse teto baixo. Mas onde foi que nos perdemos? Tá tudo aqui, é tudo agora, e parece que, de repente, tão urgente. Vou sofrer de todas as dores até morrer de todas as maneiras, mas o céu escorre como se infinitas camadas estivessem à espera para escorrer também. As plantas na sacada vão e vêm com as folhas e eu vejo a porta entreaberta, excepcionalmente segura essa noite que os mosquitos se arquitetaram sem valentia e o tapete há muito sem lavar, dança a sujeira pela superfície sem sujar o chão, em volta e a mobília agora comigo de volta, tenta como ele, espera, aguardando de mim seja lá o quê,
Sua suspensão na minha cabeça não é inerte, porque só a minha imagem no espelho que estanca. Eu sei que eu não posso voltar atrás. Eu estou aqui e é difícil dizer e é difícil estar, mas minhas fingições não me comovem mais. Toda a minha verdade cabe numa fresta. Eu estou e a decisão ainda é toda minha, mas são 4 da manhã e eu preciso dormir. Esse é o texto. Pois é, tô emocionada aqui. Desculpa, mas é que eu sou manteiga. Esse texto me impactou de um... É verdade, porque parece... Dói aqui no peito, sabe? Dá um... Sei lá, uma sensação de melancolia ao mesmo tempo de angústia. Você confrontar com você mesmo de uma forma tão, né? Isso é uma das coisas que você traz muito, essa questão dos erros, dos caminhos errados e, de repente, da fuga, em algum momento, né? Eu acho que é essa coisa da gente estar sempre duvidando da gente mesmo, né? Então, em todos os textos eu me permito ficar duvidando muito e me questionando muito dessas decisões e de erros e de acertos, né? Do que a gente tem como certeza também dessas coisas todas, né? Calma, deixa eu tô processando ainda. É verdade. E aí você traz um texto, eu lembrei desse agora, porque é bem ao oposto, né? Você traz um chamado retratação. Uhum. Na verdade, é uma fuga muito, né? Bem cara de pau por ter esquecido da crônica do dia. Eu realmente esqueci da crônica esse dia, porque eu estava em São Paulo, e eu acho que eu estava no lançamento do livro do Wisner esse dia. Lá você conta. Você bota a culpa nele, inclusive, coitadinho. Coitado do Wisner. O Wisner já é culpado de eu começar a escrever. Olha aí o que ele fez, meu Deus do céu. Olha só, e aí você tem uma frase que é interessantíssima no final do texto, porque você... Pode falar. Era só uma curiosidade. A foto dessa crônica eu tirei exatamente na tarde que eu estava lá. Aí eu vou falar disso daqui a pouquinho. Nesse livro você tem nessa crônica você tem uma frase: nada mais triste do que as escadas rolantes paradas. Isso assim... Eu acho muito triste, de verdade. É sério? Eu acho ótimo, dá pra subir andando. Não é porque uma vez eu entrei naquele Shopping Center 3 da Paulista, ele tem um monte de escada rolante, uma do lado da outra, assim. Aí eu entrei e tava todas paradas, assim, sabe? E aí eu fiquei olhando aqui, eu fiquei, tipo, é muito triste, sabe? E daí quando você sobe uma escada rolante parada, dá a impressão que é pior do que subir uma escada normal, porque parece que você tá carregando a culpa dela tá parada também, sabe? Então eu sempre achei isso muito triste, na verdade. Na verdade, tem várias coisas que você traz, assim, Tem uma outra crônica chamada Verde Desespero. Tá? Um pouquinho antes da de 60 watts, que você traz das paredes verde desespero. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca olhei para o verde como a cor do desespero, mas é interessante, porque tem um tipo de verde que é um verde meio apagadão, assim, que é um verde que realmente provoca um certo desespero, né? Na minha casa, o verde da parede era realmente muito desesperador, assim, porque o drama nesse caso era muito real, porque a parede ela era rugosa, era um efeito que deram quando fizeram como é que fala? Originalmente, e aí pintaram com verde brilhante, assim, sabe? Nossa. E era um negócio horrível, eu olhava para aquilo e para tentar fugir das paredes, eu comecei a encher o corredor de quadros, assim, que era onde tinha uma massa de verde maior. E eu coloquei quadros em todos os âmbitos da casa. Deu uma esconder a parede boa, né? Mas me irritava bastante, né? Até que eu me irritei muito, assim, e eu, como é que fala? Eu fui lá e reformei o corredor e a sala de jantar e a sala, assim, tirei todo aquele verdão horrível que tinha na casa. Você tirou a alma da casa? O verde desespero. Eu achei ótimo, ótimo. Mas você foi fundo.
Você foi fundo aqui, porque você traz assim uma citação. Vou citar, tá? Né? Cada defeito jogado pela casa espelha o meu. Ou essas estantes envergadas não reproduzem nos meus cantos sujos lugares que eu também não tenho por onde limpar. Eu achei isso profundo demais, assim. Né? É a tua crueza é de uma crueza profunda, não sei se você me entende. Você vai lá no ponto, assim, vai no, né? Eu adoro, acho máximo isso. Mas é um processo, assim, para o leitor que está acostumado a uma coisa mais sutil, ele leva um tempo para, sabe, para pegar no tranco. Aí depois que pega, o negócio engrena. Muito bom. Eu E acho aí que vem uma eu outra. acho que todo. Oi? Pode falar. Pode falar. Eu só ia dizer que todas essas coisas são muito ações do dia a dia, né? Mas Sim. quando eu vejo que elas são mais do que aquilo que a gente está fazendo, pelo menos na representação, eu acho interessante trazer isso, né? Exatamente como tá, porque eu acho que de repente esse sentimento que eu tive, ele pode ser transmissível também, né? Pelo menos a impressão dele. E é interessante porque você faz um paralelo entre o mundo, o externo, a realidade, as coisas, a escada rolante, a parede, o espelho, a janela. Você vai colocando elementos do dia a dia, do cotidiano, dessas coisas materiais, e aí, de repente, você dá aquela sacada no universo interno de um ser humano. Você usa todos esses elementos e, de repente, a gente está olhando para dentro e não para fora. Eu achei isso fantástico na forma como você escreve. E aí me vem outra pergunta. Como é que você escreve? Como que é o teu processo de escrita? Eu acho que voltando a falar uma expressão que eu usei agora mais cedo, eu acho que é sempre muito no susto, né? No É, às susto. vezes, às vezes o processo demora, né? Eu sento e fico lá cozinhando alguma coisa e tal, mas tem uma parte das vezes que eu sento e escrevo tudo, assim, sabe? E as coisas num Uhum. fluxo de consciência, assim. E as coisas vão saindo ali, comigo aproveitando esse sentimento, assim. Eu quase sempre aproveito uma sensação, porque eu busco essas sensações que eu tento traduzir elas depois, né, de uma maneira fotográfica nas crônicas. E quando eu consigo alcançar essa sensação, daí eu tento escrever elas, né, de uma maneira quase que tenta ser fotográfica, né, como se eu quisesse fotografar um lugar que eu quisesse mostrar para as pessoas, ou quisesse fotografar uma paisagem que eu quisesse reproduzir depois. Eu acho que essa é a ideia, né, por isso, de repente, tem que ser de uma vez, assim, para não E é perder interessante. aquela. Eu estou pensando aqui que você é muito preciso, né? Realmente é como uma foto. Você é muito preciso quando você traz é, é, esse fluxo, né, de consciência e você expõe o que você sente, pensa e, enfim, você acaba tendo uma precisão milimétrica, né? Até falei uma coisa aqui meio redundante, mas é bem isso mesmo. Você vai direto ao ponto e é muito interessante. E aí você traz a questão da fotografia, né? Você me Aham, contou na conversa que a gente a teve. Soraya, inclusive, acabou de perguntar ali. Vamos ver a pergunta. A Soraya Fred, falou das fotos. as suas fotos te inspiram a escrever ou você primeiro escreve e depois escolhe a foto? Interessante. Pode falar, Fred. Eu primeiro escrevo, depois eu escolho a foto. É, e é uma escolha muito instintiva, assim, porque não sempre tem uma ligação lógica, né? O 60 watts tem uma ligação lógica, porque o texto tem uma sujeira em si e a foto é uma pia suja. E o verde desespero também, né? O verde desespero é a minha parede verde com tentativas de esconder ela, né? Inclusive um filtro na foto. É, Agora, algumas das fotos, elas simplesmente surgem assim, né? Eu escrevo o texto e daí, logo depois que eu escrevo o texto, eu vou nas minhas fotos ou no meu Instagram e começo a olhar
E aí eu chego numa foto que eu penso, não, é essa. E aí eu coloco essa foto, sabe? Então é De uma escolha que eu todas, trabalho no instinto da coisa. de todas as que eu vi, fotos, porque tem uma crônica em Uhum, especial que eu quero falar depois, mas de todas as uhum. fotos que eu vi, a que eu mais gostei de longe foi aquela do texto Tem Essas Memórias, de janeiro de Deixa eu ver qual foto que 2019. é. É de um homem na janela. Me pareceu uma fábrica, sabe? Mas eu não tenho Ah, sim. certeza. Eu gostei porque essa sensação de desamparo que ele passa ao mesmo tempo, de uma nostalgia, né? A impressão que dá, lógico, a gente interpreta em cima do que a gente sente, mas é uma foto bem interessante que fecha direitinho aí com a proposta da crônica, né? Essa foto ela é quase o mesmo caso que o texto Retratação. É, Uhum. esse dia eu tinha ido para São Paulo também. E era sábado pro domingo do dia que eu escrevi, achei a crônica aqui. E era sábado pro domingo do dia que eu escrevi, e eu não tinha escrito a crônica. Então eu comecei a escrever e saí, e escrevi, e fui na balada, e continuei escrevendo. E depois da balada a gente foi na casa de uma eu e um amigo meu foi na casa de uma pessoa que a gente conheceu nesse dia e eu continuei escrevendo e acabei lá, né? Tudo bem que são 6 linhas, mas eu levei a noite inteira para escrever. E essa foto eu tirei logo pela manhã. Eu não lembro, eu acho que a gente foi pegar, acho que a gente pegou aquela linha nova, não sei se é a prateada, se é cinza. E aí eu tirei essa foto e aí foi isso, assim, Ah, né? no ônibus, O... no ônibus. Interessante, porque eu não me... É que eu também não conheço, mas não me pareceu um ônibus, me pareceu uma janela de uma fábrica, Não, assim, ideia que deu. não, Bem opressivo, foi na é uma verdade. janela. É uma janela de um metrô, na verdade, mas o clima era esse, né? A É, pessoa, a de uma pessoa olhando opressão, para né? fora com a pessoa olhando para fora com um certo com uma opressão mesmo, né? Com uma coisa É. E aí lá fora, se você observar o no que você pega olhar. no fundo, parece uma linha de uma fábrica, um descampado, um lugar assim meio traz essa ideia de desolação mesmo, né? Eu achei uma foto muito forte, É, muito muito legal. é uma desolação porque a pessoa tá dentro e olhando para fora e o do lado de fora parece que também não tem solução, né? Uhum. E aí E o você lado me de conta que fora estava tá dentro de um metrô. Exatamente, né? Eu tava no lugar, assim, né? Daí vamos falar de um outro texto, que é aproveitando essa ideia Uhum, das fotos, mas é um texto que eu gosto muito dessa coisa da relação mãe e filho, sabe? Porque eu trabalho com uhum. muita coisa assim, e eu vejo que as pessoas têm uma ideia, às vezes, muito romantizada dessa relação, de ser uma coisa perfeita, aquela coisa toda. Às vezes você tem um texto que se chama A Carta. Você publicou em A 30 de carta, isso. agosto. Foi Isso. recente, inclusive, eu Que é acho. um texto é um texto que ele mostra o corte de um vínculo, né? A quebra de um grito de independência de uma pessoa em relação às escolhas feitas para ele e não por ele. E a necessidade de ele entrar no vazio, de ele entrar no nada, num determinado período, né? Exposto a ele mesmo para poder se libertar daquilo que colocaram nele. Não sei, eu achei um texto É, muito legal. e, a ideia, e essa relação parental que esse texto traz, ela coloca até em perspectiva isso aí que você falou por último, que é a ideia de é, a pessoa deixada com ela mesma no texto, ela se julga estar em má companhia, né? Ela se julga estar num procedente perigoso, assim, porque ela acredita, não acredita exatamente, mas ela tem esses resquícios de influência que faz ela acreditar que ela na companhia dela mesma
tomando as próprias decisões, ela vai estar, na verdade, tomando decisão errada sempre, né? Porque não vai ser a decisão que essa relação parental vai fazer por ela, assim. Que não é a decisão Isso, que essa relação impõe como uma coisa mais sagrada, assim, né? Quase. essa carta foi de alguma forma autobiográfica? Porque me pareceu, assim, lendo de trás para frente, que eu te falei, que há vários momentos na tua escrita que mostram um sofrimento exatamente por um corte, né? A impressão que eu tive foi essa, de um corte em determinados momentos e que agora você está tendo que lidar com esse vazio de um recomeço, ou de uma transição, ou de um novo, sei lá, de um novo cenário que de repente... eu penso que o autor sempre traz dele, né? A gente sempre coloca a gente nos textos de alguma maneira, nem toda rebuscada, mas é a gente que está aí de alguma forma. Eu acho que a gente está sempre se expondo, né? Até demais às vezes, né? Mas é exatamente isso que a escrita é maravilhosa, porque ela te protege ao mesmo tempo que te expõe. Ela te cura, né? O fato de você poder colocar tudo isso no papel e expor, você está fazendo um processo curativo, né? Está tirando. E aí você tem uma frase nesse texto que eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu tenho descartado muitas coisas, mãe, mas não tenho levado lixo para fora. E aí eu entendi nessa frase, não é por causa dessa, que a Zoraide chama de rei das entrelinhas, mas eu entendi nessa frase o porquê você é o rei das entrelinhas. E eu concordo plenamente com ela. Eu sei que o título de príncipe das entrelinhas, não rei, né? Eu sei que o príncipe te incomoda, porque você falou para mim que é muito ostentador, né? Mas é presunçoso, né? Não muito é presunçoso, não. Não, mas nesse caso porque... E é exatamente isso. Como é que você tira o seu lixo? É difícil, né? É um processo muito difícil. Hoje em dia eu acho que a escrita é o processo por onde eu investigo e ao mesmo tempo faço esse lixo ser colocado para fora, né? Porque eu acho que existe um processo muito catártico quando você escreve, porque você expõe numa crueza que às vezes dentro de você está como um emaranhado. Eu acho que o fato de você pôr para fora e meio que organizar aquilo faz com que você veja em perspectiva e faça um pouco mais de sentido, né? E daí você passa a se compreender um pouco melhor nesse processo de pôr para fora, né? Então, eu acho que escrever é essa maneira de você expor e compreender ao mesmo tempo que, né, você vai acabar se expondo, porque as coisas que vão ficar ali vão ser exatamente todo o seu lixo, né? E o que é mais revelador para uma pessoa do que o lixo dela, né? Contém restos de todas as coisas que ela faz e as coisas que ela não faz e come e está me dando uma ideia, mas... né? Você acabei de ter uma ideia. Diga aí. Não, deixa. Não, acabei de ter uma ideia para um texto. Depois eu faço. Ah, entendi. Essa coisa de tirar o lixo é muito legal. E como é que você estar exposto a esse vazio de você mesmo, Fred? Eu acho que é o tipo de coisa que a gente se acostuma, né? Mas é o tipo de vazio que a gente sempre se assusta ao mesmo tempo, porque eu acho que com esse vazio vem muito um tédio da vida, da existência, né? E eu acho que com esse tédio as coisas ficam, a vida de modo geral e as coisas todas de modo geral ficam meio manchadas, assim, meio apagadas, né? E daí isso acaba permitindo você visualizar as coisas de uma visão mais longínqua, né? Você então, exposto a esse vazio de si mesmo, você passa a conseguir ter uma maneira de ver a vida mais nesse prisma, né? Mais nesse pessimismo, assim. Então Esse pessimismo moderado, como a gente conversou da outra vez. Você se definiria como um pessimista, então, ou um realista? Um pessimista moderado.
pessimista moderado, não partidos um pessimista políticos. moderado, acho que. De todos os Um seus textos, pessimista. de todos os seus textos, eu deixei por último o texto chamado Sé, que você publicou agora, dia 11 de outubro. É um texto... É muito forte. Eu acho que não é nem cru a palavra para ele, é forte. Não sei se alguém do grupo leu, alguém mais leu, mas você traz... me pareceu, né? Porque o texto, ele traz... Ele é um... Sabe, às vezes eu leio teus textos, tem um que você... É tanta coisa, se a gente for falar de todos, né? Você xinga o texto inteiro. Você traz os xingamentos, inclusive, antigos e robuscados, mas é bem interessante. Tem outros textos que me parecem uma construção de arte moderna. Sabe aquelas instalações que você vai trazendo elementos desconexos e, de repente, faz todo um sentido? Né? Então, às vezes eu lia e me parecia isso, falando, mas tá. Aí, de repente, no final, pã, fechava, tudo se encaixava, sabe? Me veio muito essa imagem de algumas coisas que eu já vi da arte moderna, eu acho bem bacana isso. Mas esse texto, você traz um vídeo no final. Então, assim, quando eu li o texto, eu tive uma sensação, mas ouvindo o texto e vendo o vídeo, é outra, né? A leitura dá um certo, que nem esse clima noir, que parece que está em muitas das suas escritas, mas mais que isso, ele entra numa outra dimensão. Quando você vê o texto com a imagem, a gente tem o texto perfeito com a imagem. Se você pudesse sempre escrever desse jeito, seria muito interessante da gente acompanhar. Né? Pode falar um pouquinho desse texto? Como esse do vídeo. A leitura. Esse texto eu gosto muito dele porque foi de uma viagem para São Paulo que eu passei e vi umas pessoas na frente da Catedral da Sé e eu fiquei com esse pensamento, né? O quão perto essas pessoas estão da igreja e será se elas estão longe do céu, né? Mesmo estando tão perto da igreja, assim. Pois é. Pelo menos sob a tradição religiosa, de repente elas estejam mesmo, né? Muito longe do céu, né? Se você for ver no prisma das tradições religiosas, né? Sim. De que dita que as pessoas têm que ter os costumes religiosos e se resguardar e né? Todas essas burocracias da vida. Essa espécie de revolta, eu fiquei cozinhando ela um tempo assim na cabeça até que eu resolvi escrever revolta, esse texto, verdade. né? A palavra é bem essa, revolta. E daí eu resolvi escrever esse texto nessa sensação, assim, nessa ideia de você tá perto da igreja, mas você tá longe do céu, assim. E daí o vídeo surgiu porque eu queria ter um vídeo de alguma coisa escrita, porque eu sempre achei isso legal, né, ilustrativo, assim. E eu tinha esse vídeo que não tinha muito a ver com o texto, mas ao mesmo tempo dava para fazer uma edição meio semiótica para chegar na ideia. Então eu fiz o vídeo como uma maneira de dar uma... De repente o vídeo até dá uma segunda sensação, porque de repente ele traz o texto de uma certa maneira, né? Com imagem, com voz e tal, né? É interessante. Mas eu acho que é uma experiência interessante de você ter essas duas visões, assim, né? Porque você pode ler o texto e ter uma certa interpretação, e daí você vê o vídeo e tem uma... E tem de repente uma outra ideia, assim, né? Porque ele te dá outros estímulos junto com o texto, assim, para você fazer essas associações. E provavelmente a narrativa, a maneira como a narradora conta a história, está mais perto do que você entende que seria a sua leitura, do que a forma como muitos de nós acabam lendo o seu texto, né? Porque a gente seguia na leitura pelas pontuações, pelas inflexões que a gente mesmo acredita que seja, mas a forma como você leu, por exemplo, O Espelho das Quatro, foi bem diferente da maneira que eu li. Da maneira que eu li era outra entonação, mas quando eu vi você lendo,
é outro efeito, entende? Porque você sabe o que as suas palavras querem dizer e o que você quer causar com Mas isso, né? eu acho que toda leitura é válida, na verdade, assim. Uhum, sim, Eu acredito muito que todas as leituras do texto, a partir do momento que você produziu e soltou para o mundo, nenhuma delas tá tão errada ou tá tão certa, né? Eu acredito sim, que a partir do momento que você produz e espalha, né, e expõe, aquilo se torna meio que um bem das pessoas também, né? Então, a maneira como a pessoa lê e interpreta é tão certa quanto a minha intenção original com o texto, sabe? Fred, nós temos 5 minutos antes de cair a conexão. É uma pena porque É assim dá verdade. pra gente. Eu queria conversar mais porque eu separei tanta coisa aqui, tinha tanta coisa para conversar. Mas eu, antes de a gente se despedir, eu quero avisar que no dia, acho que é 5 de novembro, meu Deus, esqueci de fazer a conta. Semana que vem, no dia 5, não na quinta que vem, na próxima, aí nós vamos ter a presença do Serginho, nosso chefinho, né, no momento, Grande, Sérgio. para grande Sérgio, para a nossa entrevista. É a vez dele da live. Vai se preparando que eu vou ler todas as suas crônicas agora. E como é que você finalizaria esse nosso bate-papo? O que você pode deixar de interessante sobre você, sobre a tua escrita, sobre ser escritor, tudo isso que você vem vivendo desde que você resolveu colocar quem você é no papel? Ah, sério? Ih, gente, a conexão dele travou ou é a minha? Que pena. Esperar ele reconectar, então. Mas ele saiu. Certo, acho que a conexão ficou ruim. Então, na próxima semana, daqui 2 semanas, nós vamos ter o Serginho. E aí, Serginho, você vai preparando as suas leituras, 1 ou 2 textos, tá? Para a gente poder ouvir você na sua leitura, né? Ai, travou. Vamos aguardar mais um pouquinho, nós temos uns minutos ainda. Que pena. Bom, mas foi uma entrevista muito legal, né? Acho que a gente pôde conhecer bastante dele. Eu vou falar a verdade, eu fiquei bem assustada quando eu li, porque é que nem a Zô falou aí, ele exige às vezes 2 leituras. E quando você lê a primeira, no final, esse estranhamento que rola na gente, né? Ó, tá entrando. Às vezes você decide se você quer ler a segunda ou não. Tomara que ele consiga entrar para terminar. E aí a gente tem que decidir se a gente quer uma segunda leitura ou não, né? Mas a segunda leitura torna tudo mais claro, assim, torna tudo mais objetivo. Gente, eu acho que a conexão vai cair e ele não vai conseguir entrar. Que dó. Que pena. Então, Fred, se você está nos ouvindo aqui, foi maravilhoso, uma experiência muito boa conversar com você. Foi muito bacana mesmo. O teu texto enriquece muito a gente como escritor, como pessoa. Obrigada, Zu. Ah, vamos ver aqui. Vai se dar certo no finalzinho. É isso mesmo, é uma escrita que causa um desconforto, mas também ela faz a gente crescer um pouquinho. Olha aí. Fred, temos Eu um acho que minuto para sua despedida. acho que a minha conexão caiu aqui, eu até achei que tivesse sido o Instagram que tinha derrubado. Mas, pô, foi muito boa a conversa. Seria bom se a gente tivesse mais tempo, né? Porque a gente tem muita Sim. coisa para conversar, assim. Muita coisa para conversar, mas foi bem legal. Foi bem massa que tem várias pessoas no meu Instagram que entraram aí. Tem que agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigado e estejam nas próximas. De repente até quando eu surgir de novo nessa live, né? Vai ter outras, né? Eu espero que a gente chegue. Ó, 28 segundos, 27, 26. Gente, foi um prazer.
e nos falamos daqui a 2 semanas Até com o mais. Sérgio. Beijo, até mais. Tchau. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tô tentando derrubar a conexão agora, mas não consigo fechar ela. Vai cair sozinha. Se ela cair. Até mais, gente. 4, 3, 2...